Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta aqui na TV Assembleia, canal 51.2. Você sabe que nós temos esse encontro marcado todas as semanas no canal do Esporte Maranhense, na sua TV Assembleia. Gente, o Esporte em Debate de hoje, olha, está imperdível e você vai ver. Sampaio empata com o Salgueiro fora de casa e mantém a liderança da Série C do Brasileirão. Ainda pela Terceirona, Moto empata com o Clube do Remo no Castelão e volta à zona de rebaixamento da competição. O 6º Festival Maranhense de Aeromodelismo movimenta o final de semana na ilha. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o deputado Rafael Leitoa. Ele fala sobre sua experiência como atleta amador de triatlon. E mais, uma matéria especial sobre a capoeira, uma mistura cultural de luta e dança que há 80 anos ganhou sua primeira academia oficial. Gente, tudo isso e muito mais você não pode perder na edição de hoje do Esporte e Debate, que já está no ar. E nós começamos o programa Esporte e Debate de hoje com uma matéria especial produzida pelo repórter Ronald II. Ele foi a 2 rodas de capoeira na cidade de São Luís, mostrar 2 estilos diferentes. Ele falou sobre esse esporte que mistura dança, arte, em 80 anos em que a primeira academia oficial foi instalada no Brasil. Com uma mistura de arte marcial, dança, esporte e muita história, a capoeira é uma das maiores expressões culturais brasileiras. Essa arte é praticamente dividida em 2 estilos. Um deles é conhecido como capoeira Angola, um jogo aparentemente mais lento e no chão. Meio que fora de forma, eu arrisquei um joguinho. O outro estilo é a capoeira regional, esse com movimentos mais acelerados e em pé. Mas o que algumas pessoas não sabem é que a capoeira já foi crime previsto em lei. A trajetória dessa manifestação já passou por muitas etapas até se tornar luta, esporte e símbolo de uma cultura. A trajetória da capoeira é de pura resistência. Esse esporte, que se transformou em patrimônio imaterial da humanidade, é uma herança africana. Esse foi um momento histórico importantíssimo para a história da capoeira, né? Mas desde esse momento de institucionalização oficial da capoeira, a capoeira ela enfrentou ainda as barreiras e enfrenta barreiras ainda de preconceito, né? Nessa trajetória aí de 80 anos, a capoeira se expandiu, ela se transforma, né? Ela cria outras formas de apresentação e a capoeira conquistou o mundo. A capoeira está presente em mais de 150 países. Hoje, o esporte que era proibido é praticado por todas as idades, do mestre ao iniciante. E vale lembrar que aqui todo mundo tem um apelido. Dentro da capoeira a gente faz muitas amizades, a gente viaja, tem intercâmbios nacionais e internacionais, fazendo amizades onde a capoeira tem a oportunidade de conhecer outras culturas, né? Quando a gente vai para fora, conhecer um outro país, uma outra língua, uma outra cultura, né? E quando eles vêm atrás da gente, né? Aprender a nossa língua portuguesa, nossa capoeira brasileira. A história conta que os escravos desenvolveram a capoeira como forma de diversão e também como defesa. Na época, os capitães do mato tinham métodos violentos de captura. De lá para cá, o preconceito tem sido amenizado lentamente. Todo esse potencial repercute na socialização hoje de crianças e adolescentes, que a capoeira hoje é o elemento 1 de inclusão social. Tá? Só que nós precisamos assim, de mais apoio dos governantes para que essa capoeira tente a crescer mais no nosso estado. Representa uma satisfação de trabalho, né? E um trabalho realizado, uma luta de muito tempo, né? Uma resistência. A gente vem lutando para preservar, conservar, divulgar esse estilo de luta que é a capoeira.
tu pratica capoeira? Fala pra gente. Porque ela é um esporte muito legal, a gente aprende movimentos legais, a gente aprende -se a defender e também forma muito amizade. Pois é assim que funciona por aqui, do início ao fim do jogo. E assim, os amigos se reúnem em todos os cantos para jogar capoeira, terminar de expulsar o preconceito e levar adiante essa riqueza da cultura brasileira. Que legal, hein, gente? Há 80 anos, a capoeira ganhava sua primeira academia oficial no Brasil. Vou falar mais sobre esse tema aqui no Esporte Debate com meu amigo Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julião. Prazer. Que legal, né? O Ronald pôde mostrar pra gente, não é? Bem Capoeira, bacana. 2 estilos, Isso. né? 2 rodas. E há 80 anos, né? Se instalava a primeira academia oficial da capoeira no Brasil. Na verdade, Julião, foi há 80 anos o alvará da primeira academia, porque já tinha academia, só que a capoeira era muito marginalizada. Por ser um esporte barra dança de origem africana, de origem dos nossos escravos que construíram o nosso país. E que tem tudo a ver com as nossas raízes. Exatamente. Né? E como você sabe, o Brasil, infelizmente, é um país muito preconceituoso, então marginalizava a capoeira e combatia, não deixava que esse esporte fosse divulgado e ampliado, massificado. Mas há 80 anos a primeira academia recebeu o alvará e começou a funcionar oficialmente e nesse ano, em 2017, completa esses 80 anos. E em homenagem a isso, a gente produziu essa matéria, levou o repórter Ronald II ao... Que é capoeirista também. Que é capoeirista também. Olha que bacana. Ao encontro do mestre Nelsinho na roda de capoeira do Laborarte. Que é um craque, o Nelsinho, né? Exatamente, uma casa de cultura aqui de São Luís. E ele pode acompanhar o estilo de Angola, que é o estilo lá da roda de capoeira do Laborarte. E o estilo regional ele foi na Praça Benedito Leite, onde estava acontecendo uma outra roda de capoeira e ele também pôde acompanhar. É fundamental, é de extrema importância a divulgação deste esporte barra luta, luta, que legal, né? Cultura, dança. a TV Assembleia, o canal Sim. 51.2, está mostrando isso ao público, não é? Exatamente. Mais uma vez a gente na vanguarda, né? Porque, se eu não me engano, apenas a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, produziu uma matéria lembrando desses 80 anos, data verdade. Importantíssima, e a TV Assembleia também seguindo o mesmo caminho, divulgando esportes que até então não são muito divulgados aqui, fugindo daquele grande ciclo, né? Que o futebol. E que tem tanta vôlei. Importância quanto aqueles que são muito divulgados. Lógico, tanta importância e pelo caráter revolucionário da capoeira, talvez até mais importância ainda. E o final de semana foi de aeromodelismo na Ilha de São Luís. Foi realizada no final de semana a 6ª edição do Festival de Aeromodelismo no Ilha Race, em Passo do Lumiar. Vamos dar uma olhada como foi? Veja no Esporte Debate. Os aeromodelos são uma cópia real de tudo o que acontece em uma aeronave comum. A diferença é que o piloto consegue voar com os pés no chão e todo o comando é feito através do rádio controle. O último domingo ficou marcado pela 6ª edição do Festival Aeromodelismo, que reuniu esportistas e amadores do esporte de todo o país. A cada ano, o principal que eu tento fazer, a gente tenta fazer, é trazer o pessoal de fora, o pessoal, por exemplo, Rio, São Paulo, onde está acontecendo um movimento mais agressivo do aeromodelismo, trazer esse pessoal para cá para compartilhar a experiência, dar dica, né, e empolgar o pessoal aqui do Nordeste. Infelizmente, aqui no Nordeste, o aeromodelismo não é tão movimentado como lá no Sul e Sudeste. Então, a gente tenta fazer essa ligação. O Brasil é tão grande, mas a gente tenta deixar todo mundo junto, né? Fábio Borges é tricampeão brasileiro em aeromodelismo e nas horas vagas é piloto privado. Ele escolheu o esporte como profissão e decidiu aceitar o desafio em pilotar em terras maranhenses, indo contra a força do vento que não dá trégua para o paulista. Bom, eu posso dizer que os pilotos que vão aqui em São Luís têm uma capacidade enorme de brigar aí com esse vento imenso, porque nós que voamos lá no interior de São Paulo mesmo, a quantidade de vento é bem reduzida. Então, os pilotos daqui têm esse diferencial. Se for para lá, vai, como é que se diz?
vai ter essa facilidade, que o vento lá é muito menor mesmo. Os aeromodelos de grande porte são abastecidos com gasolina de aviação. Já os menores são mantidos no ar com outro tipo de combustível, metanol e nitrometano. Além dessa opção, existem também os aeromodelos elétricos. Mas independente da escolha de energia, o voo pode durar no máximo até 10 minutos. Trazer as pessoas para esse hobby é uma coisa muito gratificante, porque quando a pessoa inicia, ela nunca mais larga. É igual andar de bicicleta, você começou, não larga nunca mais. Então o aeromodelismo é a mesma coisa. Tem a adrenalina que nos traz, nos move e faz esse grupo de amigos sempre estar aumentando cada dia mais em todo o Brasil e no mundo todo. O aeromodelismo está sempre crescendo. Coronel Tavares é aviador da aeronáutica. Ele fez do aeromodelismo uma inspiração para a sua profissão. Pode sim, o aeromodelismo ele adianta muita coisa para você da aviação, como por exemplo a parte de aerodinâmica. Você aprende muito com o aeromodelismo. De forma que quando você chega para se profissionalizar como piloto, todos esses conhecimentos você já adquiriu e fica muito mais fácil absorver tudo isso. O aeromodelismo, além de um esporte lindo, né? Sim. E lindo para quem pratica, lindo, acho que muito mais ainda para quem vai ver, né, a prática desse esporte. E ele tem uma aceitação muito boa dentro da região metropolitana de São Luís, no caso, Passo do Lumiar. Sim, né? tem sim, Jurinha. Na verdade, já estamos na 6ª edição desse Festival Maranhense de Aeromodelismo, né, que acontece sempre no Ilha Reis, lá em Passo do Lumiar, onde também tem várias provas de outros esportes também acontecem lá, mais especificamente do aeromodelismo, é um esporte que vem crescendo cada vez mais em São Luís, assim, na ilha como um todo. E apesar de ser um esporte bastante, vamos dizer assim, caro, né? Porque você tem que pagar não só o seu aeromodelo, mas também o combustível. Em alguns casos tem combustível tradicional de avião mesmo, então tem os aeromodelos que são movidos a eletricidade. É um esporte caro, né? É um esporte caro, mas que está crescendo vale bastante. Muito a pena, né? Vale muito a pena, está crescendo bastante aqui em São Luís. Estamos na 6ª edição e vamos torcer para que continue, né? Que é mais uma forma de dar prática esportiva dentro aqui da nossa ilha de São Luís. É verdade. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o deputado Rafael Leitor. Ele vai falar aqui no Esporte e Debate da sua experiência como atleta amador. O homem é fera no triatlo, hein? Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com o Esporte e Debate para falarmos de uma modalidade que, olha, tem crescido bastante em todo o estado do Maranhão. O triatlo. No último dia 12, São Luís recebeu atletas de toda a região Nordeste para a realização da Copa Nordeste de Triatlo, realizado no último dia 12 de agosto. Entre esses atletas, a presença de um parlamentar, o deputado estadual Rafael Leitor, que participou e, olha, participou muito bem da prova. Deputado, é uma satisfação recebê-lo aqui no Esporte e Debate e, inicialmente, eu gostaria de saber como é que surgiu na sua vida o triatlo. Juraci, foi assim, uma coisa muito interessante, porque na verdade o triatlo foi a consequência, né, da prática esportiva inicialmente pela corrida, e em seguida veio o pedal, o ciclismo e por último veio a natação, que, diga-se de passagem, ainda é a maior dificuldade minha. Mas a gente tem treinado e é um esporte apaixonante. E a gente vê que é um esporte que cresce a cada dia aqui na nossa cidade de São Luís. E a gente entrou nesse barco e assim, estou muito feliz fazendo essa prática esportiva. Estou podendo também ajudar alguns colegas a se motivarem a fazer a prática esportiva. Eu, quando comecei a corrida, de lá para cá já eliminei 19 quilos. E outro modo de vida, né? É justamente isso. O triatlo, a inserção do triatlo na sua vida.
foi por uma busca de uma qualidade de vida melhor? Com certeza. A gente sempre busca se melhorar e a prática esportiva era algo que faltava também. O ano passado eu comecei a fazer um tipo de corrida mais voltado mesmo, a desenvolver a corrida. Não que eu não tivesse ainda corrido, na verdade a minha primeira corrida, meio que para poder participar, prestigiar a nossa cidade, porque eu sou natural de Timon, foi uma corrida organizada pela igreja. Inclusive agora em setembro eu vou correr a sua 3ª edição, lá foi a primeira, eu mais caminhei do que corri. E aí isso foi me motivando a começar a correr. Aí no início do ano passado a gente começou, aí procurei uma assessoria esportiva aqui em São Luís, comecei a fazer ali na litorânea, comecei a caminhando 200 metros, correndo 200 metros, para ir evoluindo pouco aos poucos. Pouco, né? Pouco a pouco. E quando eu me vi, já estava fazendo prova de 5 km, prova de 10 km. E em outubro foi um desafio maior proposto pela própria assessoria, que era levar 100 atletas daqui de São Luís para fazer uma meia maratona em Brasília. E foi meu primeiro desafio, que foi completar uma meia maratona em 2 horas. E aí consegui fazer a meia maratona. Ufa, já foi em 1 hora e 59. Já foi um objetivo alcançado. Você sentiu bem? Muito bem. É prazeroso, né? Quando você... Talvez foi uma das emoções... Você alcança uma meta. Foi uma das emoções que fica marcada na vida da gente, é você fazer uma prova desse tipo. Uma meia maratona, algo que as pessoas acham que realmente você não tem condição de fazer e você vai e faz. E aí continuei na corrida, veio em janeiro o recesso, eu fico mais em Timon no recesso do que na própria capital. Tem um grupo de amigos que tem um clube de ciclismo, de pedal, amigos de infância. Mas mesmo no recesso parlamentar aqui na Assembleia, o senhor não para, né? Dá continuidade à com menos frequência, porque eu moro aqui em São Luís, mas minha família mora em Timon. Certo. E aqui eu consigo ter uma disciplina, vamos dizer assim, melhor dos treinos, porque eu começo a treinar, na verdade, eu acordo às 4h30. 4h30, 5 horas da manhã, começo a treinar às 5h30 da manhã, às vezes um pouco mais cedo. É bem cedo, né, deputado? É bem cedo, até porque senão eu não consigo dar conta das atividades nossas aqui na casa e a extra casa, que também é muito importante, que é fazendo com que o governo chegue na nossa região, e a gente sempre tem que estar atento a tudo isso. Então, até 7h10, 7h15 é o horário limite para me encerrar meus treinos, para poder dar conta do dia a dia, sair revigorado para o dia e não atrapalhar as nossas atividades, né? Então, assim, é algo que fica muito feliz. E aí comecei a pedalar em janeiro. E comecei a pedalar, comprei uma bicicleta, fiz algumas trilhas na cidade, com o TBA, que é nosso clube de corrida lá, que inclusive agora dia 10 de setembro vai fazer uma grande prova na cidade de Timon. E comecei a pedalar. Você também vai participar dessa? Também vou participar, Lógico. já estou inscrito, mas vou fazer só o percurso reduzido, que são de 45 km. O percurso total do pedal lá são 100 km. E continuei. Quando a assessoria decidiu, que eu faço aqui na litorânea, a Milhas Assessoria, decidiu fazer natação em mar aberto. Bom, aí eu já tinha os 3 elementos. Já corria, já pedalava e veio a natação. Quando veio a natação, eu me inscrevi na primeira prova de triatlo, que é uma distância de 70,3 milhas, que é o chamado meio Ironman, que é da franquia Ironman. A treinadora me chamou de louco, né? Mas fez a planilha. E a gente conseguiu fazer a prova aí no dia 6 de agosto, recente, na cidade de Maceió. Né? Consegui fazer. Inclusive foi essa medalha aqui, essa né? medalha que essa está medalha aqui. A gente vai mostrar aqui para os telespectadores da TV Assembleia, né? 70.3 Ironman em Alagoas. Alagoas, Maceió. Como é que foi essa prova, deputado? Foi uma prova, era a minha primeira experiência do triatlo, por isso que a treinadora e os amigos acharam assim um feito. E eu também considero, porque foi uma prova difícil. Mas foi muito, muito legal, porque a família participou, foi comigo, alguns amigos mais próximos também foram. E assim, a natação, como eu disse, era a minha dificuldade, são 1.900 metros no mar. Você sai do mar... E nadar em mar aberto é muito diferente de nadar em piscina. Né? Você tem a orientação, a respiração tem que ser frontal, até para você ter uma orientação. São 1.900 metros, uma distância que é... O senhor teve uma certa dificuldade de adaptação? Tive, com certeza. Aí consegui fazer a natação em 55 minutos, tinha 1h10 para fazer essa etapa. Subi para a bicicleta, que são 90 quilômetros de bicicleta. E aí eu fiz dentro do que eu esperava fazer, fiz em 3 horas e 5 minutos. Desci da bicicleta, fui para a corrida. Comecei a correr, era 10h30 da manhã, um sol muito quente. Talvez foi a corrida mais difícil.
que eu já tinha feito, e aí consegui fechar a meia maratona ainda em 2 horas e 8, a meia maratona, e fechar a prova em 6 horas e 19 minutos. Quase 2 horas abaixo do tempo limite, que são de 8 horas a prova. Olha só. Então, assim, fiquei muito feliz porque foi um desafio, né, superado, algo que eu queria fazer muito e consegui fazer, e já estou inscrito no de Fortaleza, no dia 26 de novembro, e a gente está voltando aí aos treinos. E essa outra medalha aqui é a nossa Copa Nordeste. E de lá para cá o senhor vem participando de competições e competições. Essa medalha aqui é da Copa Nordeste. A Copa Nordeste. Essa Copa que foi Nordeste, no último dia 12 de agosto aqui em São Luís realizada, né? Exatamente. Eu gostaria até, inclusive, de parabenizar a nossa Federação Maranhense de Triatlo, na pessoa do Betinho. Que foi uma competição bem organizada, bem né? organizada, Com muitos atletas de toda a região. Muitos atletas de toda a região, muitos atletas de Fortaleza, do Pará, de todos os estados aqui do Nordeste. A Federação de Triatlo Maranhense tem feito um belo trabalho esse ano, as assessorias, que também é fundamental nesse processo, e a todos os atletas, principalmente os amadores, assim como eu, que fazem essa festa. Para você ter ideia, 80% dos inscritos nesse Ironman... O senhor vai me permitir, o senhor foi elevado a uma outra categoria. Um atleta que participa de Ironman, ele não é um simples atleta, ele já pode ser considerado um atleta até de alto rendimento. O senhor já pulou esse patamar, né? Ainda temos muito a melhorar, mas o que eu quero dizer é que os amadores, que nós obviamente não vivemos do esporte, eles têm um papel fundamental nisso, né? 80%, para você ter ideia, do público que fez, dos inscritos que fez essa prova Ironman, é o seu primeiro Ironman. Então, é eles que motivam, e as assessorias esportivas também, que é muito importante, os profissionais de educação física a se qualificarem cada vez mais, e dessa forma a gente tentar fazer com que o esporte invada a vida das pessoas. A gente tem dados estratosféricos de quanto a saúde pública gasta com doenças provocadas pela falta de prática esportiva. Segurança pública também, né, deputado? Segurança pública também. Nós temos um projeto belíssimo aqui em São Luís, vários institutos que trabalham com projetos na comunidade. A própria FEMATRI agora fez um convênio com o Instituto Elisiane Gama para poder também levar o triatlo para comunidades carentes, para que a gente possa fazer com que o esporte seja inserido também, que é um direito social, para que a gente possa garantir também às comunidades, a população que não tem acesso a fazer, para que a gente possa também dar dignidade à nossa cidade, ao nosso estado. Que o senhor toca no cerne da questão. Eu tenho falado aqui no Esporte em Debate, sempre que uso da palavra para falar sobre o esporte, eu falo o seguinte: o esporte não é apenas uma competição, uma prática. O esporte é um instrumento poderosíssimo de inclusão social. Com certeza. E toda vez que você usa política pública para investir, para alcançar, principalmente comunidades mais carentes, você mostra um horizonte diferente para esta comunidade, para este cidadão. E quando você investe no esporte, você, com certeza, os investimentos que faria em segurança pública e até mesmo em educação, como o senhor falou ainda há pouco, eles podem até ser direcionados de uma outra forma. Não diminuir, eles podem ser direcionados. Exatamente. Por quê? Porque quem pratica esportes tem saúde, e quem pratica esportes, com certeza, se torna um cidadão do amanhã, né? Com consciência e disposto a ser produtivo à sociedade. Exatamente. Tanto que essa preocupação nossa com o esporte, no ano de 2015, que foi o primeiro ano nosso parlamentar, eu destinei 100% da minha emenda parlamentar a um complexo esportivo em Timon, que está para ser inaugurado e entregue agora, uma obra de quase 4 milhões de reais. E durante esse mês ainda? Nesse semestre a gente entrega aquela obra lá. Nós temos um trabalho também com a fundação no município, com várias práticas esportivas, que precisa realmente também de ajuda do poder público e através da Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma lei que veio para ajudar a desenvolver as práticas esportivas nas comunidades. A própria Federação, por exemplo, de Ciclismo do Maranhão, ela tem um certificado, que também outra federação que está se organizando bastante. Mandar até um abraço para o presidente Rafael e o presidente Betinho, que é da Federação de Triatlo. Tem provocado, tem feito competições, tem feito projetos sociais para que a gente possa desenvolver o Estado. E o poder público tem que estar sempre atento a essas pessoas, porque na verdade fazem com amor. E tudo aquilo que é feito com amor é feito bem feito e é feito com resultado. O deputado Rafael Leitor, que está aqui com a gente hoje no Esporte Debate, ele participou de uma competição, como disse ainda há pouco, em Brasília, e eu deixei para falar no momento final da entrevista aqui. E me chamou muita atenção. Por quê?
Foi uma competição disputada em Brasília e quem conhece o esporte sabe que quando se sai da sua cidade para disputar em um outro estado, você tem alojamento, você tem transporte, mas nem sempre essas condições são as melhores. E mesmo se tratando de Brasília, a capital federal. E eu vi nas redes sociais o senhor tomando um café com toda a delegação. Quer dizer, o senhor como deputado estadual, a gente sabe do entrelaçamento que as assembleias legislativas têm no país, mas estava em contato com alguém de lá, um deputado, para lhe receber, ir para o hotel. E o senhor abriu mão de tudo isso para estar com os atletas, porque ali era um atleta, o Rafael Leitor, e não o deputado. E o senhor participou de um café da manhã com todos. Eu vi o café simples ali, um pão, um café, um leite, e o senhor estava ali desfrutando daquele momento ali, de simplicidade. É porque, na verdade, o esporte é isso, né? Ele não vê classe social, não vê profissão. Eu participo de clube de corrida em Timon, que tem o que você imaginar. Tem auditor da Receita Federal, tem vigilante, tem profissional liberal, tem engenheiro, porque eu estou deputado, mas na verdade sou engenheiro civil de formação, com muito orgulho e com muito amor. E o esporte te dá isso. Quando eu estou fazendo esporte, não é o deputado Rafael Leitor, apesar de nós termos esse compromisso com o povo do Maranhão, eu não abro mão disso em nenhum momento. A gente sempre recebe, quando está correndo, às vezes alguém na rua fala alguma demanda, a gente sempre tenta atender. Mas o esporte ele te proporciona isso, e nenhuma outra situação te proporciona, que é não olhar a classe social, não olhar a formação, mas olhar ali o atleta, olhar ali quem está tentando fazer uma meta pessoal, quem está ali para um objetivo de vida, para fazer algo. E isso é o que é o apaixonante do esporte, né? Você não olhar classe social e nem postura, né? O posto. E sim, estar junto com os atletas e compartilhando tudo aquilo que viver aquele proporciona. momento, né? Tem amigos que a gente já fez no esporte que eu quero carregar para a vida toda, né? Porque são amizades sinceras, amizades construídas na algo de mais nobre que nós temos, que é as práticas esportivas. Gente, eu conversei aqui no Esporte em Debate com muito prazer com o deputado Rafael Leitor, triatleta. Deputado, muito obrigado por ter vindo ao Esporte em Debate. Sucesso, que o senhor continue a praticar esportes e com certeza, como homem público, né, ajude ainda mais a disseminar e difundir a prática de esporte em todo o estado do Maranhão. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade do programa Esporte em Debate e dizer, e é como eu sempre digo, nas mensagens que quando a gente completa uma prova vamos praticar esportes. O esporte salva vidas, com certeza, e faz com que você se sinta cada vez melhor. Comece com o primeiro passo. Como diz o poeta, toda caminhada começa no primeiro passo. E foi assim também que eu comecei. Eu não comecei correndo 21 km como eu faço nos meus treinos. Eu comecei com 50 metros, com 30 metros. Devagar se vai ao longe, né? Devagar se vai ao longe. Olha só, e pouca gente tinha essa informação, mas o deputado ele divide as suas tarefas, né, como parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e como atleta. E atleta, olha, de alto rendimento. De alto rendimento, vamos dizer assim, atleta de ponta, né, Juliano? Vamos dizer assim, porque a gente descobriu essa prática esportiva do deputado Rafael Leitor através do nosso repórter Joelson, né, que também é um triatleta, que já várias vezes já falamos aqui, e com né? muito destaque nas competições. Isso. O Joelson participa, tem conquistado realmente resultados importantes, né, que dignificam a modalidade e que a cada dia, né, faz desenvolver ainda mais a prática, né, em São Luís. E eu achei interessante assim do deputado Rafael Leitor, foi ele dizendo a sua rotina, né, do dia a dia dele, que acorda 4h30 da manhã todo dia, né, faz as suas práticas esportivas, né, seus treinamentos. E da maneira que tudo começou, né, foi pelo fato de perder peso, né, entrou no esporte, começou praticando, né, natação, corrida, né? Corridas, depois foi para natação, né, até ver as 3 modalidades, né, que estão dentro da modalidade de triatlo. E eu achei também interessante, Jurinha, a ambição dele, né, porque era vamos dizer assim, uma pessoa comum, nunca tinha sido um atleta profissional. E de repente começa fazendo corrida e depois ele fala, não, agora eu quero fazer triatlon. Vai se entusiasmando, né? Vai crescendo, isso, né? A paixão pelo esporte. Inclusive em provas de longa distância, né? Que ele fez, inclusive, prova de longa distância na cidade de Maceió, agora em Alagoas. Ele disputou o Ironman, né? Isso, no Ironman, que é de prova de extrema dificuldade. Extrema dificuldade, o Joelson já participa de algumas provas assim, mas eu achei
Mas o Joelson, o nosso amigo Joelson, jornalista, ele tem uma vivência maior, né? Exato. A história do deputado Rafael Leitor é uma história recente. Exatamente. Na prática do triatlo, né? E o que mostra que qualquer pessoa que quiser entrar, iniciar as práticas esportivas, pode ter várias possibilidades. E o deputado dá um belo exemplo que você pode sim aliar a sua atividade profissional, né, laboral, ao esporte. Lógico. Faz muito bem para que você possa desempenhar as outras atividades, né, praticando esporte. Sim, e ele tem mostrado que dá sim para encaixar um tempo na sua agenda, não é? E, olha, ele tem uma missão como parlamentar, representante do Estado do Maranhão, né, na Assembleia Legislativa, entre as suas viagens, entre as visitas às bases, né, seus projetos de lei, enfim, ele encontra um tempo para também dedicar ao corpo, à alma, com a prática do esporte. Né? Sem dúvidas é uma prova de que todo mundo consegue fazer. Se o deputado consegue fazer, que tem, como você já lembrou, tem uma agenda extensa, tem que viajar ao Maranhão, interior, cidade interior do estado, o dia a dia, e é um deputado, inclusive, que tem a sua, vamos dizer assim, a sua base, né, sua cidade de origem, Timon, que é no interior do estado. No leste do Maranhão. Exato, que é no interior do estado, e ele tem que, inclusive, viajar para Timon, e lembrou aqui para você na entrevista, que sente até uma dificuldade quando ele chega em Timon, porque tem a questão da família e tal, e impede que ele treine do jeito que tem que treinar aqui em São Luís. Eu achei também interessante isso que ele falou, eu já tinha visto nas redes sociais, né, Greg, a simplicidade do deputado Rafael Leitor, né? Porque a gente sabe que todos esses competidores, atletas, quando saem do seu estado de origem, que vão para os outros estados disputar competições, na maioria das vezes ficam em alojamentos inapropriados, sem grandes condições, sem estrutura. Sem luxo, né? Vamos dizer assim. Às vezes até as famílias, por exemplo, têm que dar uma melhorada na estrutura do filho que vai disputar. E ele ficou, né, como deputado estadual já, né, com a vigência, né, do seu mandato, ele foi para Brasília e ficou justamente com alojamento com todo o grupo, né, de atletas. Ali, com o café da manhã, a equipe maranhense e tudo. E ele, como qualquer outro atleta ali, né, que faz bem, que é interessante, né? Na verdade, não era nem pra gente fazer assim, elogiar uma atitude como essa, mas do jeito que a gente vive hoje, não está sendo comum. Temos que elogiar, sim, a atitude do deputado. E o mais importante, Jurinho, é que ele está praticando o esporte, ele incentiva que outras pessoas pratiquem também. E a visão que ele tem também me chamou a atenção da importância do esporte enquanto instrumento de inclusão social. Isso, exatamente. Essa é a visão Ressaltou. que um parlamentar, que um gestor público, né, que um político deve ter em relação ao esporte. E ele disse claramente aqui na entrevista, quando você investe no esporte, você economiza um pouco de recursos na segurança pública, na saúde. Né, porque quem pratica esporte tem saúde. E quem pratica esporte não tem tempo para pensar em coisas erradas, né? Não tem, é verdade. Inclusive, destacando que vai começar a apresentar projetos de lei deste caráter, né? De caráter de fomento ao esporte e ao lazer. Gostei de ter conversado com o deputado Rafael Leitor. Foi bem legal. E trazer esse belo exemplo de vida, de esporte, aqui no Esporte e Debate. A seguir, o destaque é para o futebol. Final de semana em que Sampaio e Moto tiveram resultados de empate, mas com significados diferentes na tabela da Série C. Segura aí, daqui a pouco a gente explica tudo isso e muito mais. Já estamos de volta para falarmos do futebol maranhense no Brasileirão. Campeonato Nacional Série C. No sábado, o Motoclube enfrentou o Clube do Remo, no Clássico do Norte e Nordeste, no Estádio Castelão. O Papão do Norte precisava mais uma vez da vitória. Saiu na frente, mas não segurou a onda. Cedeu o empate e, olha, se complicou na Série C. O Moto começou a partida com posse de bola. Com a situação nada confortável na Série C, o Papão logo tentou balançar a rede, mas a bola foi para fora. A partida ainda teve que ser interrompida por alguns minutos após Felipe Dias sofrer falta. Surgiu então mais uma chance para o Moto, mas Raí não conseguiu abrir o placar. No contra-ataque, Pimentinha marcava o rival. Em uma jogada com Luiz Eduardo, Pimentinha balançou a rede, mas estava impedido. O Papão voltou a atacar e numa rápida jogada, Danilo Bala chutou. Mas foi Vinícius Paquetá que levantou a torcida, primeiro neste lance, quando a bola foi na trave. O atacante não desistiu e aos 46 minutos do primeiro tempo, marcou o gol para o Moto.
O segundo tempo mal começou e em menos de 5 minutos o Remo fez substituições. Luiz Eduardo saiu de campo para dar lugar ao maranhense Edgar. Mas o Moto continuou atacando. Na linha de fundo, Danilo Bala ameaçou o adversário com essa jogada. O Remo ainda pressionou o Papão, mas na finalização a bola nem encostava na rede. Pimentinha e Edgar foram os destaques do time, que já conheciam bem o adversário. Mas foi o Jaime, numa jogada ousada, quando ninguém esperava, que chutou de longe e marcou o gol do empate para o Remo. O Papão ainda tentou mudar o placar, mas Vinícius não deixou a bola entrar. Final Moto 1, Remo 1. Tem coisas que só acontecem no motoclube, viu? Primeiro, houve a falta no Paquetá, ele não deu. Teve um lance lá na frente, logo depois, do Diogo Oliveira, para mim também falta. Alguns acham que não. Exato. Mas do Paquetá houve. Sim. Ele poderia ter parado, falta para o Moto no ataque, não deu, a arbitragem piauiense. Certo. E depois aquele Jaime, rapaz, acerta aquele chute. Um gol espírita no estádio Castelão, 35 minutos do segundo tempo, silenciando a torcida do Moto e deixando o Moto numa situação complicada, não é, Greg? É verdade, Jurinha. A situação do Moto, na minha opinião, ficou muito difícil, muito complicada. Até porque, Jurinha... Mas ainda dá. Dá, sim. Dá, mas assim, vamos dizer assim, tudo que era para dar errado, praticamente deu errado, né? Nesse final de semana. Nesse final de semana, mas propriamente falando do jogo, o Moto até conseguiu começar o jogo, apesar do jogo ter sido muito chato no primeiro tempo, na minha opinião, o Moto conseguiu mandar no jogo no primeiro tempo, mas fez o gol com o Paquetá, numa jogada a bola sobrou para ele, né? Ele pegou o rebote e fez o gol da equipe do Moto. Aliás, a construção da jogada foi linda. Sim. A jogada do Danilo Bala foi qualquer coisa de espetacular. O jogador do Remo saiu do jogo, foi pro hospital. A coluna totalmente torta. Ele fez uma jogada individual, passando pelo linda, jogador do Remo. bateu forte. Isso. Ela já deveria ter entrado naquele momento, Sim. bateu na trave e o Paquetá com a meta escancarada, deu um toque, botou no fundo do gol, né? Fez o gol e esse gol do Paquetá, para mim, até simboliza outra coisa, que há muito tempo o Paquetá deveria ter sido titular dessa equipe do Moto e aquele técnico anterior do Moto, aquele tal de Leston, né? Leston Júnior. Leston Júnior, tinha uma birra com o Paquetá. Mais conhecido como Lerdo Júnior. Tinha outro que falava que era Neston também, daquela marca, né? Sim, mas era tudo muito bem. lerdo. Era muito lerdo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o Paquetá não jogava, o Moto perdeu vários pontos, por isso, na minha opinião, um dos motivos foi isso aí, e do Paquetá ser reserva desse time, porque na minha opinião nunca teria que ter sido reserva, fez o gol, provou, aliás, vou destacar ele como um dos melhores em campo pela equipe do Moto, assim, vamos dizer assim, aquele ponto assim como o Danilo Bala. Danilo Bala brilho, foi um diferencial. Vamos dizer assim, os brilhos isolados do jogo do Moto. E o Moto sofreu o revés no segundo tempo, sofreu o gol de empate, nesse, como você bem destacou, essa jogada do Jaime, que chutou e incrivelmente não tinha como. De longe. Foi quase que na metade do campo. Exatamente. Imprevisível o gol, o Moto sofreu muito por causa desse gol aí, que volta à zona de rebaixamento da Série C 2017. A situação do Moto se complica muito. Isso porque o Confiança achou de ganhar o Botafogo, né, na Paraíba. Exatamente. Por 2-1. Porque o Confiança ganhou do Botafogo na Paraíba. Aí o Confiança saiu do Z2, da zona de rebaixamento, e colocou o Moto. Assim, vamos botar aqui para o torcedor do Moto entender agora, né, Juliana? Como é que ficou a situação? Eu vou citar aqui apenas do Confiança para baixo, porque eu acho que o Salgueiro, com 21 pontos, já está livre dessa zona aqui de rebaixamento, desse Z2. Certo. Entre aspas, mas vamos deixar assim, né? Aqui, ó. O Salgueiro tem 21 pontos, Juliana, e está na sexta colocação, mas o Confiança está na sétima, com 19 pontos. O Botafogo está na oitava, com 17 pontos, mesma pontuação do Moto Clube, que também tem 17 pontos, e o Asa, na minha opinião, está praticamente rebaixado, com apenas 12 pontos. A situação se complica, Juliana, porque o próximo jogo é justamente o Moto contra o Cuiabá. Vai ser aqui em São Luís, no Castelão. Isso, está por enquanto marcado para as 4 horas da tarde, não sei se vai ter aquela alteração para as 5. Para 5 horas da tarde, com mas certeza, 5 horas. Deve ter, sim. E o que complica são os outros jogos da rodada, na minha opinião. Por exemplo, na sexta-feira, dia 1º, um dia antes desse jogo aqui, às 9 horas da noite, no estádio Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo pega o Asa. Né, Julinho? Pega o Asa. Jogo de dois que estão, um ali dentro da zona e o outro próximo. Isso. Né? O Asa dentro da zona de rebaixamento, o Botafogo próximo. Se o Botafogo ganhar, chega aos 20 pontos. E praticamente escapa. E praticamente escapa. E o outro jogo, que para mim é decisivo também, é esse bem aqui, que é domingo, dia 3, às 7 horas da noite,
Confiança e Fortaleza, porque se o Confiança ganhar, aí sim, aí escapa. Aí, presta bem atenção, porque o Fortaleza precisa ir muito do resultado. E aí pode ser uma coisa a favor do Moto. Pode ser a favor do Moto, mas eu ressaltei esses dois jogos aqui para lembrar o seguinte, se por acaso o Confiança ganhar do Fortaleza, chegando aos 22 pontos, e o Botafogo ganhar do Asa, chegando aos 20 pontos, e o Moto perder, o Moto está rebaixado. Está rebaixado. A gente vai torcer muito para que isso não aconteça, né? Agora, a gente fala bastante do público, pouco mais de 4 mil torcedores, público pagante acima de 2 mil. É muito difícil fazer futebol com uma renda de 65 mil reais. Na verdade, se torna impossível fazer futebol. Porque muito complicado. E é tão impossível que o Moto não está conseguindo pagar o salário dos jogadores em dia. Inclusive, quase o grupo não entra em campo, né? Quase não entra. Eles fizeram uma movimentação, uma manifestação na quinta, ameaçaram. E aí o técnico do Moto foi exponencial nesse momento, importantíssimo, o Marcinho Guerreiro, conversou com o grupo, ele foi o elo entre jogadores e diretoria, e o presidente foi lá e prometeu a renda desse jogo contra o Clube do Remo, que foi pequena, né? E mais a lei de incentivo ao esporte, que deve sair até o dia 31 deste mês, no valor de 250 mil reais, para repassar esse todo dinheiro integral ao grupo de jogadores. Porque não paga a dívida que o clube tem com eles. Ainda não acaba a dívida, né? Não, são 3 meses. Eu gostaria de ressaltar, Julinho, aqui, uma coisa que vamos dizer assim, a torcida não está entendendo direito do Moto. O Moto vive numa situação muito complicada, muito difícil. Dramática. Eu acabei de dizer aqui que o Moto pode ser rebaixado sem precisar da última rodada, o que seria uma tragédia maior ainda. Ser rebaixado é uma tragédia, mas ser rebaixado com antecedência, eu acho que o elenco que o Moto montou não é para isso. O Moto tem sim condições de estar em uma condição também melhor. Acho. E é preciso estar numa outra situação. E é preciso ressaltar a hombridade desses jogadores do Moto. Porque, eu diria até heroísmo, viu? Ninguém pode falar que esses jogadores do Moto estão fazendo corpo mole. Não foi por falta de empenho, chinelinho, não existe. Falta de comprometimento, jamais. Não, isso não existe. Bom registro você faz. Ninguém pode falar disso. Pode dizer assim, houve erros da diretoria do Moto, porque houve muitos erros, porque não se pode prometer uma coisa que você não pode cumprir, não pode pagar. No caso deles é pagar, não pode pagar o salário dos jogadores. Montou um elenco fora vamos dizer assim, da realidade do contar time. Com o imaginário é complicado, né? O Moto contou com uma coisa, viveu no mundo de Alice, do País das Maravilhas. Verdade. Vamos contar que tudo vai dar certo. E não é assim que se faz futebol. Para mim, a principal responsabilidade dessa situação do Moto é da diretoria, sim, por causa desses erros assim, administrativos na questão de contratar jogador sem ter condição de pagar o salário e da grande troca de técnicos absurda que o Moto fez durante esse ano de 2017. Então, se cair, essa conta aí cai na conta do presidente do Moto. O Sampaio Corrêa também empatou jogando no sábado pelo Campeonato Brasileiro na 16ª rodada. Só que um significado diferente o empate do Sampaio Corrêa. Você sabe por quê? Porque com o empate com o Salgueiro fora de casa em Pernambuco, o Sampaio somou 1 ponto e se mantém na liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Há um detalhe, o Sampaio já classificado há algum tempo para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No jogo, primeiro tempo, o Sampaio teve uma atuação de regular, para boa em alguns momentos e depois caiu um pouco e tomou um gol da equipe do Salgueiro. Uma falha do sistema defensivo, o Salgueiro se aproveitou muito bem e fez 1-0. Foi o placar da primeira etapa. Mas no segundo tempo, o ímpeto do Sampaio foi melhor. O Sampaio se impôs dentro de campo. Empatou o jogo com o Diego Silva, o volante artilheiro. O Diego Silva empatou para a Bolívia Querida, 1-1. Depois teve várias oportunidades do Sampaio Corrêa para virar o placar. Não foi possível. Mas o resultado que o Sampaio traz à capital maranhense, olha, ele é auspicioso e dá para projetar, dá para sonhar em Série B do Campeonato Brasileiro, viu? Porque o Sampaio tem mais 2 jogos para realizar, volta a jogar no final de semana contra o Clube do Remo lá em Belém do Pará e pelo que o Remo jogou aqui diante do Moto, o Sampaio tem condições de sair de campo com um resultado positivo lá também e fecha a sua participação em casa na Série C do Campeonato Brasileiro na primeira fase diante do Botafogo. O Botafogo que é fraquíssimo, né? Brigando para não cair, esse pode ser perigoso. O Botafogo da Paraíba. Isso, o Botafogo está brigando para não cair, está numa situação complicada e parecida com a do Moto. Mas, falando propriamente do jogo, a gente pode destacar o seguinte, que o Francisco Diá poupou alguns jogadores, né? Fez assim, o que na minha opinião... Entre eles o Felipe Marques. Estava certo em poupar, porque o Felipe não jogou. O Felipe Marques vem jogando o campeonato todinho, e aí o Reginaldo Júnior jogou no lugar do Felipe Marques lá, e as informações que a gente tem lá do sertão pernambucano, da cidade de Salgueiro,
é que foi um jogo distinto. No primeiro tempo com o domínio da equipe do Salgueiro e no segundo tempo com o domínio da equipe do Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa, depois de ter feito o gol de empate, teve algumas chances para até conseguir ganhar o jogo, que seria um resultado fantástico, né? Mas deu tudo certo, porque com o empate entre CSA e Fortaleza, o Sampaio se manteve na primeira colocação. Nesse jogo, o CSA jogando fora de casa abriu o placar diante do Fortaleza e o Fortaleza conseguiu o empate. Isso. Foi um bom resultado para o Sampaio. Excelente resultado para a equipe do Sampaio, porque o Sampaio, como a gente já lembrou desde a rodada passada, está classificado e o que importa agora é ficar entre primeiro ou segundo para poder decidir nas quartas de final o jogo de volta aqui em São Luís, aqui no Estádio Castelão, que para mim, na minha opinião, é importantíssimo. Com esse resultado, Juninho, aqui é bom a gente lembrar que a classificação aqui da Série C 2000... E agora a gente fala da parte de cima da tabela. Parte de cima da tabela. Série C 2017, vamos falar aqui agora dos 6 primeiros. A gente já falou do modo da sua sina contra o rebaixamento, né? O Sampaio está em primeiro com 29 pontos, o CSA está em segundo com 28 pontos, o Fortaleza está em terceiro com 24 pontos, e o Remo está incrível, né? Em quarto com 22 pontos, porque... Rapaz, eu não sei como, porque o time é ruim. Não tem nada nesse time do Remo. O time do Remo é ruim. Isso. O Cuiabá, que na minha opinião, até falei isso no começo do campeonato, teve aquela série de empates incrível, tem 10 empates na competição. É o rei do empate. Não deveria estar aqui na quinta colocação. Na minha opinião, esse time aqui é para estar entre os 4, brigando com o Salgueiro, que para mim, esses dois times, Cuiabá e Salgueiro, são melhores que o time do Remo. Né? E o Salgueiro está em sexto com apenas 21 pontos. O Sampaio, Jurinha, volta a campo. Como você bem lembrou aqui, sábado, dia 2, às 4h15, está marcado lá no Estádio Mangueirão. Esse jogo seria domingo e houve uma antecipação para o sábado. Isso, às 4h15 no Estádio Mangueirão, lá em Belém do Pará, contra a equipe do Remo. Se eu não me engano, se o Sampaio conseguir, tem mais 2 jogos, disputa 6 pontos. Se ganhar 2 pontos, já está entre os dois, já consegue o objetivo. E aí tem o direito de jogar a segunda partida do mata-mata. E é bom que a gente relembre ao torcedor do Sampaio Corrêa. Na próxima fase, se o Sampaio vencer o confronto, quando eu falo vencer o confronto, é uma vitória e um empate, né? 2 resultados de vitória, enfim. Se o Sampaio passar pelo seu próximo adversário, o Sampaio já estará na Série B no ano de 2018, de volta à segunda divisão do futebol brasileiro. De onde nunca deveria ter saído, na minha opinião. Aqui é só para a Série A. Isso, exatamente, para a Série A. É uma outra história. Isso aí não é outro planejamento, outro projeto. Mas aqui eu gostaria de destacar aqui, para finalizar esse comentário sobre a Série C 2017, é que nós já temos um rebaixado. O Mojimirim caiu, Jurinha. Né? Numa situação dramática financeira, 3, 4, 5 meses de salários atrasados para alguns jogadores, greve de jogadores, WO em jogos do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Terrível. Terrível pelo Grupo B. O Mojimirim caiu para a Série D 2018, a equipe tem apenas 10 pontos e o 9º colocado, o Bragantino, já tem 17 pontos, ou seja, faltando 2 jogos é impossível chegar em 17 pontos. Né? O Mogi está rebaixado, é o primeiro, ainda faltam 3 times a serem rebaixados, um do grupo lá deles e 2 nossos. O Mojimirim, com a história sendo contada tão feia agora, uma história tão bonita no futebol, quem não se lembra do Carrossel Caipira? Sapão, né? Que tinha Leto, Valber, o maranhense Valber e Rivaldo, simplesmente Rivaldo, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002. Exatamente, é uma situação trágica. Que está sendo acusado de um monte de coisa agora, né? Mas dizem que ele deixou lá a situação financeira do clube difícil, ele disse que não foi ele, entregou para alguém que o representava. Sim. E na hora do barco afundar, o cara não representava mais ele, uma confusão danada. Ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Não, ninguém quer ser pai de filho feio. Ninguém quer ser pai de filho feio, ninguém quer assumir a responsabilidade, mas a do Moto eu sei de quem é. E você também sabe de quem é a responsabilidade. Nós sabemos. É dessa diretoria do Moto aí. Da diretoria atual. E eu queria só, assim, para finalizar mesmo, todos os comentários a respeito da Série C, eu vou cobrar, que a torcida do Moto vá ao estádio, pô. Não dá mais. Não é possível. Não é possível. A torcida do Moto sempre foi fiel, sempre foi participativa, né? E de repente abandonou o clube. Abandonou. Por quê? No momento desse difícil é que você sabe quem é o amigo. Lógico. Com quem você pode contar. A torcida do Moto sempre fez com que o elenco, a diretoria, o clube contasse com a participação dela. Exatamente. 4.147 pessoas, se eu não me engano,
público do Moto contra a equipe do Clube do Remo, não existe, não dá. O Moto está numa situação complicadíssima, acabei de dizer aqui, pode ser rebaixado sem precisar da última rodada, com antecedência, então... E se ganhar o jogo, ganha uma sobrevida, Isso, né? Então a torcida do Moto tem que ir ao estádio, tem que empurrar o time, porque esse jogo aqui é de fundamental importância. Vamos lembrar aqui de novo, Julinha, sábado, dia 2, 4 horas da tarde, no Castelão, Moto e Cuiabá, precisa da vitória. Deve ser às 5 da tarde. Deve ser às 5 da tarde. Como... É porque a federação já pediu para que todos os jogos marcados anteriormente para 4 da tarde fossem para as 5 horas da tarde. A torcida precisa ir, precisa empurrar o Moto precisa da sua ajuda e precisa vencer, o Moto precisa vencer. Gente, chegamos ao final do Esporte e Debate aqui da TV Assembleia, canal 51.2. E nós esperamos sempre contar com o carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Lembrando a todos que sempre às segundas-feiras nós temos esse encontro marcado às 8 da noite na tela da TV Assembleia, canal 51.2, com a reprise do programa às terças-feiras em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Gregório Dantas, nossos canais para interação com o público, com sugestão, pauta, crítica, elogios, enfim. O telespectador da TV Assembleia pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV, e também tem o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, o nosso WhatsApp também, que está passando embaixo da sua tela, e lógico, todas as nossas redes sociais. Nós temos Twitter, Facebook, Instagram, e o nosso programa, inclusive o nosso programa Esporte em Debate, vai para o Facebook todas as terças-feiras. Completinho. Claro. Igual ao vivo, né? Igual sem corte. Inédito, sem corte. E todas as terças-feiras por volta das 11, 11h30 da manhã, então você pode também assistir por lá e compartilhar com seus amigos. Meu amigo Gregório Dantas, um abraço, sempre um prazer estar com você aqui no Esporte Debate. Sim, valeu, Julinha. Um abraço, gente, até a próxima, a gente se vê sempre pela ilha. Até mais.